Bom, resolvi fazer uma pequena modificação aqui no quarto do meu menino. E veio um pessoal aqui, né? Acabou quebrando, instalou as caixinhas. Só que aí ficou faltando o acabamento. Como aqui tinha uma faixinha de ponta a ponta, aquelas faixas de, não sei se é isopor, polipropileno, tem até o nome certo. Quando eu arranquei as faixinhas, eu acabei descobrindo que a parede é assim. Ela tem a parte do reboco, né? Depois vem o gesso. E aí por cima do gesso, eu acredito que não aplicaram, por exemplo, aquele, se eu não me engano, chama preparador. Que aí você aplica sobre o gesso. E aí em cima do gesso, você aplica a massa corrida. Eu acredito que seja dessa forma, né? E depois talvez selador, alguma coisa assim, para poder dar aderência da tinta. Ou a própria tinta em cima da massa corrida. Bom, conclusão. Conforme eu fui tirando aqui aquela faixinha, né? Que tem aqueles quadradinhos. O que aconteceu com a minha parede aqui? Ela começou a soltar tudo. Então toda a massa corrida que estava em cima do gesso, soltou. E para não ficar um serviço, né? Por exemplo, ó, você bate na parede, não tem nada oco. Então para não ficar um serviço mal feito, eu fui arrancando até onde, né? Onde parou aí de, no caso, descascar a parede. Então, ó, as caixinhas aqui, inclusive, eu acabei lixando, né, com a lixadeira. Isso daqui foi uma outra pessoa que fez. Vou fechar com gesso, né, tudo certinho. Uma observação importante, pessoal, acabei assistindo alguns vídeos porque isso daí é de extrema importância. Primeiro que eu não sou da área. E segundo, tem gente que acaba aprendendo de um jeito e ali se torna um padrão, né? E tem padrão que às vezes não é o correto. Então, assim, nada contra, né, quem trabalha dessa forma, mas eu acho que técnicas, ainda mais hoje com tanta informação que a gente tem, ela acaba sendo muito útil, né? Então, assim, eu até inclusive ia contratar uma pessoa para fazer isso, mas eu mesmo resolvi fazer para justamente aprender também. Eu acho que é importante a gente ter uma noção básica de cada coisa também para a gente poder, né, depois repassar essas informações para uma terceira pessoa. Bom, enfim, então aqui mesmo processo, né? Isso daqui eu maciei com gesso. Como abri um buraco um pouco grande, eu falei, eu vou tampar com gesso. Agora eu vou dar o preparador ou reparador, inclusive, ó. É uma lata que tá aqui, ó. Chama fundo preparador. Então eu comprei, ó, da Coral, né? Ele, não sei se ele é diluído ou não, depois eu vou ler sobre ele. Bom, e aí como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o fundo preparador e depois que eu der o fundo preparador, aí eu venho com a massa corrida em cima, né? Então, ó, a gente resolveu, o ar-condicionado eu troquei de lugar. Ele estava justamente ali, ó, do lado direito, né, onde está essa parte verde. Foi alterado porque aqui vai vir um móvel embutido. Depois eu vou fazer um vídeo de como é que ficou o quarto depois dessa pequena reforma. As caixinhas, para não encher de fio para todo lado, eu mandei quebrar tudo. Pelo menos fica um serviço adequado, né? Aqui eu já lixei com a lixadeira. Então eu já tenho algumas ferramentas, ó, próprias para isso, né? Lixadeira, extensão, e outras ferramentas também que a gente usa numa outra área, né, outra atividade. E a única coisa que assim, as caixinhas eu tive que lixar. Aqui é um plástico, então eu tenho umas lixas que inclusive eu recomendo, tá? A lixa que eu utilizo aqui, ó, é dessa marca. Deixa eu ver se dá pra ver. É da marca Norton, só que ela é made in Canadá. Qual que é a diferença dessa lixa aqui, ó? Tô usando 80 no caso aqui, porque era pra gesso. A qualidade dessa lixa aqui, vista aquelas comum, gente, é um negócio assim desproporcional. Dura bastante, pra você ter uma ideia, com uma única lixa aqui, eu acabei lixando todas essas paredes. A única insuficiência aqui que ontem eu fiz, né, essa parte aqui ontem, e aqui não é um lugar assim, que bate muito sol, a casa não é tão gelada, mas assim, não é um lugar que bate sol com, né, o dia inteiro, mesmo porque também nesses dias aqui tá um pouco frio. Mas assim, secando aqui, ó, eu já vou lixar no caso, né? Você vê que aqui, essas partes aqui eu lixei onde eu percebi que dava para lixar. Aqui, por exemplo, que não lixei, ó, por que eu lixo aqui, ó? Qualquer imperfeição que tiver na parede, por exemplo, ficou um calombo. A gente que tem a sensibilidade na mão, quando você começa a trabalhar com tinta, restauração, você acaba pegando essa sensibilidade. Então, ó, você passou a mão aqui, ó, por exemplo, aqui tá lisinho, ó. Eu percebo na mão, ó. Você passa a mão, né? E aí eu percebo que tá lisinho. Aqui, ó, tem lugar que tem um calombo. Aí onde tem um calombo, eu sou obrigado a lixar. E aí depois eu corrijo essas imperfeições na massa corrida, tá? Assim, ó, não é um serviço difícil. Eu
sou meio curioso, né? Vamos colocar assim. E eu resolvi fazer justamente, além de aprender, compartilhar, tá bom? Então, se você gostou, dá o seu joinha aí e fique atento que sempre que possível que a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai publicando. E vai incentivando justamente as pessoas que às vezes acham que é difícil, que não vai conseguir. Nada disso, pessoal. Até, inclusive, depois eu vou colocar papel de parede, né, naquela outra parede. Esse móvel aqui vai sair daqui, que é um guarda-roupa. A gente acabou fazendo um embutido. Então, assim, não tenha medo. Basta que você dê o primeiro passo e assista os vídeos de como fazer a diluição do material correto, qual tipo de espátula, se é uma desempenadeira, qual que é o espaço que você vai fazer. Ó, inclusive, essa régua aqui, ó, de alumínio eu comprei. Eu não usei, tá? Eu não usei. Por que eu comprei ela? Para poder fazer aqui, ó, para sarrafiar. Como era pedaço muito pequeno, não foi necessário. Mas assim, gente, é uma exigência de cada profissional. Eu acho muito válido assim a gente procurar ter as ferramentas adequadas para o tipo de serviço que a gente vai fazer. Primeiro, fica um serviço bem feito. Segundo, acabamento, né? E terceiro, você sofre menos. Então eu acho que é uma junção, na verdade, de algumas coisas que quando a gente tem a ferramenta adequada, a gente faz num tempo menor e fica perfeito. Forte abraço aí para todos.